Olá pessoal, prazer imenso ter vocês aqui no canal. Então, continuando essa sequência de vídeos sobre a questão das disfunções sexuais masculinas, as causas psicogênicas. Então, uma das principais causas a gente falou no vídeo passado, que é a questão do complexo de castração, né, que é como é formada essa identidade masculina, como o homem se sente em relação à sua virilidade. E uma outra causa psicogênica muito comum, e está ligado também ao complexo de castração, é o chamado temor de desempenho. O que seria o temor de desempenho? É o medo muito grande de falhar. O interessante é que, obviamente, no começo da nossa vida sexual, os homens podem apresentar esse temor, né? Então, está começando a vida sexual, quer mostrar masculinidade, quer mostrar virilidade, e isso pode criar um pouco de ansiedade. Só que essa ansiedade, ela pode gerar mais ansiedade e mais disfunção. Como assim? Quando vou para uma relação sexual com medo grande de falhar, obviamente a chance de falhar é grande. Então, você pode falhar nessa relação, nessa primeira relação. Né? Por exemplo, uma parceira nova, a pessoa quer mostrar serviço, né? Quer mostrar que é viril e tudo. Então, ele vai para essa relação com ansiedade muito grande, ele falha. Obviamente, na segunda relação sexual, o grau de ansiedade vai estar ou mesmo ou pior. Porque a cobrança que ele tem interna em relação à questão do funcionamento sexual é muito maior. Então, ele vai com a cobrança maior, a chance de falhar é maior, e aí o que acontece? A chance de ter uma disfunção é maior. Quando ele vai para a terceira relação, imagine que vai estar maior do que a segunda. E isso vai virar o quê? Uma bola de neve. O comum quando a pessoa tem um temor de desempenho, por exemplo, é começar a evitar de ter relação sexual, porque a relação sexual, ao invés de ser um momento de prazer, passa a ser um momento de tortura. Eu tenho um cliente que chega para mim, George, parece que quando eu vou para uma relação sexual, estou indo para uma guerra. Imagine, né? A gente numa guerra não vai conseguir ter ereção. Não vai conseguir ter uma boa função sexual. E o grande problema do temor de desempenho é que o homem, ele fica tão ligado na questão do desempenho, que o desempenho dele se dissocia na relação. E ao invés de aproveitar aquele momento, aquela troca de carícias, né, com a parceira ou com o parceiro, ele fica tão impressionado com o desempenho, né, que ele só é como se fosse uma coisa narcisística. Ele só olha para si próprio. Ele não consegue enxergar o outro. E aí, com certeza, a relação sexual fica muito ruim. Então, o temor de desempenho é muito, muito comum. E é uma das principais causas de tanto de disfunção erétil, como de ejaculação precoce ou retardada, ou até mesmo de diminuição do desejo. Tá? Então, é interessante a gente trabalhar isso na psicoterapia, entender por que essa cobrança está tão grande, existem técnicas para isso. É importante o homem também tirar aquela ansiedade em relação à questão do desempenho, né? Olhar a sexualidade de uma forma muito mais ampla, que isso vai ajudar muito na relação sexual. Tá bom? Prazer imenso ter vocês aqui no canal, um forte abraço, curte e compartilha.